Corinthians corre o risco de perder o patrocínio Master. É isso mesmo. A Esportes da Sorte pode subir no terreno. Conseguiu mais uma vitória no Campeonato Paulista. A primeira vitória do Campeonato Paulista, mas mais uma vitória na sequência agora de 10 vitórias seguidas. O Corinthians tenta a contratação, tenta prorrogar o empréstimo do Thales Magno. O jogador pertence ao New York City, dos Estados Unidos. O contrato dele termina agora no meio do ano e o Corinthians tenta prorrogar o empréstimo do jogador, está trabalhando no sentido de prorrogar o empréstimo do jogador. O Corinthians, mesmo assim, está buscando algumas contratações pontuais, como, por exemplo, um lateral esquerdo. E o nome do Renan Lodi foi procurado. O Renan Lodi, lateral esquerdo do Al Hilal, da Arábia Saudita. Da fiel torcida, no vídeo de hoje vamos falar sobre as principais notícias do dia, com um resumo especial do jornalista Cereto, que trouxe atualizações importantes sobre a patrocinadora, possíveis reforços e, é claro, a análise do jogo de ontem. Em seguida vamos conferir e reagir à irrelevante análise da Rádio 97 sobre a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Então fiquem ligados, os créditos na descrição e bora acompanhar o vídeo. Conseguiu mais uma vitória no Campeonato Paulista, a primeira vitória do Campeonato Paulista, mas mais uma vitória na sequência agora de 10 vitórias seguidas. Eram 9 vitórias pelo Campeonato Brasileiro e agora uma vitória pelo Campeonato Paulista. O Corinthians venceu o Bragantino pelo placar de 2-1, de virada, né, no estádio Nabi Abichedi. Gols do Thales Magno e também do Pedro Raul. Quem diria Pedro Raul fazendo gol com a camisa do Corinthians. O Pedro Raul que está querendo dar a volta por cima no Corinthians. Tomara ele consiga dar a volta por cima de fato, vestindo a camisa do Corinthians. Diz que está buscando o auxílio de um coach, diz que está buscando o auxílio da terapia, da psicóloga do Corinthians, para ultrapassar este momento difícil, para passar deste momento difícil. Muito tempo, ele não fazia gols desde o mês de abril do ano passado e voltou a fazer gols com a camisa do Corinthians, o Pedro Raul. Ele que custou aos cofres corintianos algo em torno de 5 milhões de dólares. Né? Foi a contratação do Pedro Raul, uma contratação caríssima, e ele estava escanteado, sequer estava sendo utilizado pelo técnico Ramon Dias. Não apareceu nenhum time para contratar, para comprar o Pedro Raul. Ele permanece no Corinthians, acabou sendo utilizado ontem, porque o time utilizado foi o reserva. Ele entrou no segundo tempo, no lugar do Héctor Hernández, o espanhol, que não jogou absolutamente nada, e o Pedro Raul de cabeça fez o gol da vitória. E o Thales Magno, o Corinthians tenta a contratação, tenta prorrogar o empréstimo do Thales Magno. O jogador pertence ao New York City, dos Estados Unidos. O contrato dele termina agora no meio do ano e o Corinthians tenta prorrogar o empréstimo do jogador, está trabalhando no sentido de prorrogar o empréstimo do jogador. O Corinthians que busca aos poucos, né, a contratação de jogadores, de contratações pontuais. A primeira intenção do Corinthians era a manutenção do elenco que terminou o Campeonato Brasileiro com as 9 vitórias seguidas. E praticamente todo o elenco ficou, com exceção do Fagner, que foi embora para o Cruzeiro. O Fagner, que era o jogador importante para o Corinthians. O Léo Maná vai ganhar mais espaço. O Léo Maná, inclusive, foi jogador titular na partida de ontem contra o Bragantino. Os demais jogadores, praticamente todos ficaram no elenco corintiano. E o Corinthians, mesmo assim, está buscando algumas contratações pontuais, como, por exemplo, um lateral esquerdo. E o nome do Renan Lodi foi procurado. O Renan Lodi, lateral esquerdo do Al Hilal, da Arábia Saudita, foi procurado. É o mesmo time do Neymar, é o mesmo time do Jorge Jesus, técnico Jorge Jesus. O próprio Renan Lodi, ex-jogador do Atlético Paranaense, revelado no Atlético Paranaense, jogador de nível de seleção brasileira, ele confirmou que foi procurado pelo Corinthians, mas ele ainda tem mais 2 anos e meio de contrato
com o time da Arábia Saudita. Então, dificilmente ele virá para o Corinthians. O Corinthians queria o jogador por empréstimo, mas isso não deve acontecer neste momento. Agora, de qualquer maneira, significa que o Corinthians quer sim um lateral esquerdo, quer um jogador para a posição, para disputar a posição com o Matheus Bidu e com o Hugo. Ontem o Hugo foi o titular da posição, mas o Matheus Bidu é o titular do Corinthians. O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Paulista será domingo contra o Velo Clube de Rio Claro, às 18h30, jogo na Neoquímica Arena. Mais uma vez, o técnico Ramon Dias deve colocar em campo um time reserva. Resta saber se ele vai revezar mais o elenco. Por exemplo, o Memphis Depay, que está fazendo um trabalho separado. O Memphis está fazendo um trabalho de sobrecarga, né? Um trabalho físico separado, um trabalho físico especial. Se ele vai ser relacionado ou não para o jogo, se ele vai jogar entre os titulares ou não, né? Essa é uma dúvida, se o Memphis já será utilizado pelo técnico Ramon Dias, mas dificilmente o Memphis será utilizado para esta segunda partida, né? O time deverá ser novamente um time misto, mais parecido com um time reserva do que com um time titular. Os titulares, mais uma vez, deverão ser poupados pelo técnico Ramon Dias. O Rodrigo Garro, mais uma vez, também deve ser poupado, jogador que está se recuperando de uma contusão no joelho. Rodrigo Garro deve ficar de fora das primeiras partidas do Campeonato Paulista, justamente por causa desta contusão no joelho. Bom, quero falar agora da questão do patrocinador do Corinthians, da Esportes da Sorte, a complicada história envolvendo o Corinthians e Esportes da Sorte. Uma reportagem que foi publicada hoje pela ESPN, do Vladimir Bianchini, o repórter Vladimir Bianchini. Procurada pela ESPN, a Advocacia Geral da União disse que vai recorrer à liminar da Esportes da Sorte. O processo, a instituição responsável pela representação, fiscalização e controle jurídicos do Brasil informou que vai tentar cassar a liminar que autorizou a Casa de Apostas a operar em todo o território nacional. A Esportes da Sorte, nesse momento, ela está operando através de uma liminar. O processo está tramitando em segredo de justiça. Informamos ainda que após o envio dos subsídios, haverá interposição de recurso por parte da Advocacia Geral da União. Então a Advocacia Geral da União vai tentar cassar essa liminar da Esportes da Sorte. 4 dias depois da Esportes da Sorte obter uma liminar para operar em todo o Brasil e não só no Rio de Janeiro. A empresa estava impedida de atuar nacionalmente desde o último dia 2, em uma decisão do ministro André Mendonça do Superior Tribunal Federal. E aí é o seguinte, né? Porque o acordo da Esportes da Sorte com o Corinthians prevê o pagamento de 309 milhões de reais ao Corinthians, com metas que podem aumentar o valor dessa quantia dos 309 milhões de reais por 3 anos de contrato. 57 milhões são reservados ao pagamento dos salários do atacante Memphis Depay. E a Bet ainda ajudou na contratação definitiva do goleiro Hugo Souza, em novembro de 2024. Então existe o perigo, neste momento, do Corinthians perder o seu patrocinador master. A Advocacia Geral da União vai entrar com recurso para tentar cassar a liminar que permite que a Esportes da Sorte opere em todo o Brasil nesse momento. E aí uma informação complicada é que o Bahia, que também é patrocinado pela Esportes da Sorte, o Bahia já rescindiu o contrato com a Casa de Apostas. Não se sabe exatamente o motivo do Bahia ter rescindido o contrato com a Casa de Apostas, mas o Bahia não é mais patrocinado pela Esportes da Sorte. No caso do Corinthians, a complicação é justamente isso, né? Quem vai pagar os 57 milhões reservados aos salários do Memphis Depay, né? Salários do Memphis Depay que nós sabemos que pode chegar até 120 milhões de reais
ao todo, depois da matéria que foi publicada pelo Globoesporte.com, né? Salários salgadíssimos do Memphis Depay. Então o Corinthians está a perigo neste momento em relação ao seu patrocinador, corre o risco de perder o seu patrocinador master e tem que ficar esperto, tem que ficar de olho, porque é uma situação bastante complicada nesse momento no Coringão. São destaques. A regularização da nossa patrocinadora Master traz alívio financeiro para o clube e reforça o planejamento para a temporada. Sobre os reforços, os nomes comentados podem trazer mais qualidade para o elenco, o que é fundamental em um calendário apertado. Já a estreia no Paulistão mostrou bons sinais, mas também revelou pontos a serem corrigidos. Agora bora conferir aí a visão da galera da Energia 97 sobre o desempenho do Timão. Tudo bem, De Paulo e Mani, e aí? Como é que foi a estreia? Ou seja, Depay não faz mais falta, né? Olha, eu vou... mano, como eu narrei o jogo, mano, fala aí, porque agora... era você? Parecia um pouco. Mas né? Não, primeiro o De Paulo tem que se retratar do monstro PR20. Criticou o cara o ano inteiro. E agora me mete um monstro, o cara não fica nem vermelho. Sem voltar atrás quando eu vejo qualidade. Mas peraí, desculpa, mas o cara, ele não faz um gol há ano, ele faz o gol e sai assim, velho. Com a mão na orelha. É que ele não tá um ano sem fazer gol. É que ele dá uma segurada, hein, filho? Ele não lembrava mais como comemorava. Mas dá uma ele saiu meio perdido mesmo, você lembra? Ele não sabia como comemorar. Ele não sabia pra onde ele ia. Mas, mano, fala aí a respeito que agora até é Memphis, é PR20, é Yuri Alberto, é Thales Magno. É a máquina, mano. Ah, De Paula, vou te falar, cara, no comecinho do jogo, o Corinthians começou mal, ele tomou uma pressão do Bragantino até uns 15 minutos mais ou menos ali, e tava realmente numa condição um pouco complicada ali, o Corinthians não conseguia se achar em campo. Jogar com 3 volantes a gente sabe que não dá, ontem tudo bem, o Garro ainda tá entregue ao departamento médico, o próprio Coronado, que seria uma alternativa também, acabou não viajando por causa de uma virose, mas cara, jogar com o Alex Santana, com o Charles e com o Martinez, o Corinthians ele fica capenga. Eu acho que o Ramon Dias ele poderia ter começado talvez até com o próprio Carrídio, que pode fazer essas vezes aí de tentar fazer uma criação, aí é um cara mais habilidoso, para tentar desafogar um pouco o meio campo. Mas o Corinthians já tinha tido ali uma chance contra ele que o Hugo acabou falhando, né? E aí o Donelli pegou com o pé. E depois um pouco na sequência ali, acho que com uns 15 minutos aí, talvez um pouco menos, o Bragantino acabou abrindo o placar ali num gol do Lucas Evangelista, que de novo o Hugo não consegue fazer a interceptação. Pra mim esse cara, o De Paula, ele e o Hector Hernandes, e vou esperar mais umas 2 partidas pra falar desse Léo Maná, que até hoje também não vi nada, mas por enquanto o Hector Hernandes já vi que não vai dar jogo. É paciente, também... hein, mano? Você é paciente pra esperar mais 2. Então, De Paula, porque o Léo Maná, cara, ele deu uma recuada pro Donelli ontem também, que já dá pra ver muito bem o nível do jogador. Eu sei que na base, aí eu não acompanho a base, De Paula, mas muita gente elogiava ele na categoria de base, mas hoje... No profissional, ele já tá há algum tempo, inclusive treinando com os caras, e não deveria ser, talvez, essa surpresa toda ganhar a titularidade numa partida do Campeonato Paulista e não conseguir jogar bem. Mas tudo bem, vamos lá. Dando continuidade. O Corinthians, ele melhora, De Paulo, depois daquele lance do pênalti, que depois foi retirado lá por impedimento do Romero. Mas ali o Corinthians já tinha equilibrado a partida. E o gol de empate, pra mim, era questão de tempo. Tudo bem que teve uma cabeçada do Sacha no começo do segundo tempo também, que o Donelli fez uma boa defesa, mas logo na sequência teve o gol do Thales Magno. E ali o Corinthians ali já tava muito melhor que o Bragantino na partida, e pouco tempo depois acabou virando aí com esse gol do Pedro Raul, que espero que tenha sido um gol de libertação, para que ele ganhe talvez aí um pouco mais de moral, De Paula, e quem sabe vire uma peça... talvez aí útil nesse elenco do Corinthians. Não para ser titular no lugar do Yuri Alberto, mas pelo menos que quando ele entra, a torcida não põe a mão na cabeça e fala, cacete, vai entrar esse cara. É a 10ª vitória consecutiva, De Paula. E vou te falar, mano, eu tô empolgado com esse time pra esse ano. Não pela vitória, ou que fosse um empate ontem, que tivesse sido uma derrota também. Eu acho que essas primeiras rodadas do Campeonato Paulista não vão servir de parâmetro para balizar o que vai ser o time do Corinthians aí no ano. Principalmente porque ontem o Corinthians acabou poupando boa parte dos seus jogadores. A maior parte dos jogadores titulares aí foram preservados, por mais que o Yuri Alberto tenha entrado no decorrer do jogo também, perdeu aí uns 2, 3 gols. Mas, cara, é um time, De Paula, que dá pro corintiano ter expectativa. Diferente de outros anos que o corintiano começava o Campeonato Paulista falando, puta, esse time no Campeonato Brasileiro não vai achar nada. Esse ano eu acho que o Corinthians não passa em branco. Mas, esse ano eu acredito que vira aí. Tem brincadeira, até pra você poder, Paula, não preocupa um pouco aí pro corintiano, como vai voltar o Garro depois do acidente, etc? Sim. O Garro, Marcão, vai ser uma incógnita, cara. Ele tava jogando muita bola no ano passado. Esse ano, por mais que ele esteja tratando agora, porque
A resolução que o departamento médico deu aí para falar o porquê que ele tá fora, é a justificativa. Estão falando aí que ele tá tratando uma tendinite no joelho, mas tem esse episódio mesmo aí envolvendo aí o falecimento de uma vítima aí num acidente de carro lá na Argentina, que a gente não sabe como é que o cara vai reagir. Mas de verdade eu espero que ele consiga superar. É um fato aí lamentável, né? A gente lamenta também, não só pelo Garro que esteve no acidente ali e vai ter que conviver com isso pro resto da vida, mas os familiares da vítima lá também e o próprio cara que faleceu. Mas eu espero que ele consiga superar isso daí, que ele volte a jogar o futebol que ele apresentou no passado. Porque pra mim, De Paula, sem sombra de dúvidas, mesmo o Yuri Alberto jogando muito, mesmo o Memphis dando aquela qualidade extra pro time também, mas pra mim o cara da temporada do ano passado foi o Garro com certeza. Diga aí, De Paula. Não, e assim... o Yuri Alberto... Acho que acompanha aí em segundo lugar, não é não? Recuperou no segundo semestre o Yuri, sim. É que o Garro teve uma regularidade. Agora, o Corinthians estreou contra o Bragantino. Aí a gente vai se lembrar do Bragantino na temporada passada no Brasileirão, lutando pra não cair, etc e tal. Mas não deixa de ser um time forte aqui do futebol paulista, cara. O Bragantino, Série A, né, mano? nos últimos 3 campeonatos paulistas, foi semifinalista. Cara. Eu não lembro o que é ganhar lá. Então, e assim, um Bragantino completo ontem. O Bragantino com o melhor que tinha, com a estreia do Isidro Pita, com o Sacha, sabe? Era o time completo. Lucas Evangelista. Lucas Evangelista era o melhor Bragantino. Isso aí é o Bragantino muita gente vai perder ponto lá. Entendeu? Então, assim, o Corinthians, mesmo com um time alternativo, bem alternativo, aliás, conseguiu se impor. Mas foi merecido? Foi merecida a vitória. Foi merecido? Jogou melhor? Jogou melhor. O Donelli fez 2 grandes defesas. Isso é verdade também. Fez 2 grandes defesas, um cabeceio do Sacha. Foi ver o Donelli jogar? Mais difícil. Foi positivo porque, assim, muita gente questiona o Corinthians. Precisa contratar um goleiro pra ser reserva do Hugo Souza. Eu não sei, cara. Eu acho que o Donelli, se é pra trazer um goleiro pra ser reserva, eu prefiro contratar um titular pra jogar na linha. Essa é a minha tese, porque ainda que o Hugo Souza tenha uma lesão, fique fora durante um tempo e tal, o Donelli eu acho que é capaz de suprir, não com a qualidade do Hugo Souza. Tal. O moleque tá lá, cara, tá treinando bem. O treinamento de goleiros do Corinthians. E aí, fiel? O que vocês acharam aí da avaliação do desempenho do Corinthians na estreia? O time mostrou que pode brigar pelo título ou ainda precisa de ajustes? Deixem as suas opiniões nos comentários e bora debater. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Vai, Corinthians!